Antes de iniciar o vídeo, comente, curta e compartilhe. Irmãos, graças e paz, boa noite. Vamos abrir a palavra no texto de Gálatas 5, versículo 19 a 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Senhor, nós pedimos a Ti, nesse momento, que, por meio da atuação do Teu Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender fidedignamente esse texto. E mais do que isso, pedimos que também, pela atuação do Teu Espírito, o Senhor nos faça crer, Senhor, com o coração, nessa poderosa passagem. É o que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Irmãos, na última pregação, nós vimos que o apóstolo Paulo apresenta um contraste muito claro entre dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é o caminho chamado por ele de carne, e o segundo caminho é o caminho chamado por ele de guiados pelo Espírito. E as obras da carne, que é o tema principal da passagem que nós acabamos de ler, podem ser entendidas resumidamente, à luz do que a gente viu na última mensagem, como manifestações de uma natureza que se opõe à vontade de Deus. Então, quando Paulo fala sobre as obras da carne, ele não está tratando de algo que está distante da vida de vocês e da minha vida. Algo que pode ser entendido somente no campo teórico. Ele fala de algo que eu e você vivemos diariamente. Quantas vezes, por exemplo, nessa última semana, que findou ontem, você foi tentado a guardar mágoa no seu coração? Quantas vezes na última semana você foi tentado a alimentar inveja? Quantas vezes na última semana você foi tentado a perder a paciência com alguém? Quantas vezes na última semana você respondeu com dureza a uma pessoa? Quantas vezes na última semana você olhou para o que você não deveria? Quantas vezes na última semana você comparou a sua vida com a de outras pessoas? Por isso que as obras da carne se manifestam em todas as áreas da nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja quando a gente está no trânsito, seja quando a gente está na nossa família, com a nossa família, na nossa casa, seja no que a gente acaba consumindo vez ou outra nas nossas redes sociais. Todas essas coisas que Paulo cita aqui no texto são tentações reais para vocês e para mim, dia após dia. Por isso que entender o que ele está falando aqui é fundamental para a sua e para a minha vida, para que a gente possa aprender a lidar com essas situações difíceis de tentação, de modo que vamos glorificar a Deus. Compreender as obras da carne é um passo a mais que a gente dá para a nossa própria santificação pessoal e para que a gente viva o chamado que Jesus concedeu a cada um de nós, que é viver uma vida transformada pela graça dele. Então, hoje nós vamos analisar a descrição que o apóstolo Paulo faz sobre algumas das obras da carne, e nós vamos ver com esse estudo o porquê que essas obras são incompatíveis com uma vida no reino de Deus. Na pregação passada, irmãos,
Nós vimos que a palavra que o apóstolo Paulo usa no verso 17 para descrever o conflito que há no seu e no meu coração, entre carne e espírito, não é de modo nenhum exagerada. Ele utiliza o termo luta para se referir a essa batalha interior que você e eu enfrentamos. E ele é muito preciso quando ele faz essa colocação. E o nosso texto de hoje, ao citar, como eu falei para vocês, algumas obras da carne, porque existem outras, mostra claramente essa realidade, que é uma luta espiritual, cravada não lá no céu ou debaixo da terra, mas cravada no nosso coração. E isso porque nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear contra essas manifestações caídas que infelizmente ainda estão presentes em nosso coração. Nós precisamos lutar contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas, contra os nossos erros, contra as nossas debilidades morais. Nós precisamos batalhar contra isso. Só que, além disso, o apóstolo Paulo, no nosso texto aqui, vai dar um diagnóstico global, universal, da nossa raça, da nossa espécie. Ele vai dizer que nós somos, como já foi dito aqui nesse púlpito hoje, pecadores. Nós somos pecadores diante de Deus. O verso 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ele começa a mostrar para vocês e para mim por que nós somos chamados pela Bíblia dessa palavra. Por que nós somos tidos como pecadores? Olha, na maioria das vezes, somente você e somente eu sabemos o que nós enfrentamos. Na verdade, as pessoas à nossa volta não sabem quais são as nossas maiores tentações. Mas você, eu e principalmente Deus sabe quais são as nossas verdadeiras lutas. E isso porque a natureza carnal mencionada no capítulo 5 aqui da carta não se refere, como a gente já falou aqui na igreja, a nossa natureza física, biológica, ao nosso corpo de carne e osso, ao nosso corpo natural, corpo esse perceptível aos olhos dos homens, mas se refere a uma natureza, a uma essência que nós herdamos do nosso pai Adão, que é descrita pela Bíblia como uma essência caída. E essa essência é invisível, imperceptível aos nossos olhos. Porém, as obras da carne, que são resultado dessa natureza, diferentemente dela, pode ser vista pelas pessoas, pode ser notada pelas outras pessoas. Então, Deus sabe o que se passa no seu e no meu coração. Porque a gente viu aqui no texto inicial da liturgia que Deus nos sonda, e não só isso, né? Ele nos conhece intimamente. Só que a natureza, as obras que são dessa natureza caída, que são as obras que ele cita aqui no texto, diferentemente da própria natureza carnal, elas são perceptíveis aos olhos. Elas são visíveis e, diz Paulo, elas são conhecidas por todos nós. Tanto é que ele vai listar, a partir do verso 19, 15 manifestações dessa natureza, mostrando, e o tom é esse, né, que os gálatas conheciam e muitas vezes praticavam essas mesmas obras. E eles faziam isso não somente internamente, eles faziam isso uns com os outros também. Quando você lê os 6 capítulos da carta, você percebe todas essas coisas mencionadas aqui pelo Paulo na vida daquela igreja. Então, o ponto é, essa natureza carnal é imperceptível, mas as obras dessa natureza são evidentes. São testemunhadas pelas pessoas que nos cercam. E isso acontece porque quando nós pecamos, nós ferimos a Deus, mas nós ferimos também ao nosso semelhante. Nós atacamos o nosso próximo, nós ferimos o nosso próximo com os nossos
pecados. E o interessante é que, anteriormente, no verso 16, o apóstolo Paulo já tinha falado sobre a tal da carne, usando uma expressão um pouco diferente. Ele tinha falado de desejos da carne, né? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito Santo e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porém, aqui, no verso 19, ele fala sobre esse desejo se concretizando na prática. Ele fala sobre esse desejo se consumando na nossa relação com Deus e com o nosso próximo. E os pecados que ele vai listar são basicamente divididos em três áreas maiores. Ele vai falar sobre pecados na área sexual, na área religiosa e na área social. Pecados na área sexual, religiosa e social. E essas três categorias de pecados, elas só são possíveis porque elas são desvios de caráter na nossa relação com o nosso próximo e com o Senhor. Tratando inicialmente da área sexual, Paulo vai utilizar três termos para descrever como um coração corrompido pode corromper algo bom criado por Deus, no caso o sexo. Ele vai falar sobre imoralidade, impureza e libertinagem. Imoralidade se refere a qualquer tipo de relação sexual que seja feita fora dos limites do casamento. É uma relação sexual, à luz da palavra, tida como ilícita, ilegal diante de Deus. Biblicamente falando, o sexo ele é restrito a ser praticado, quando feito para a glória de Deus, entre um homem e uma mulher legalmente casados, formalmente casados diante de Deus, e esses dois se relacionam intimamente, sexualmente, com o propósito de satisfazer o outro e dar deleite para o outro. Qualquer coisa que destoe disso é classificado nas cartas de Paulo como imoralidade sexual. E conectado à imoralidade, nós temos o segundo pecado aqui, a impureza, que por sua vez abrange não só o ato sexual propriamente, mas diz respeito àquela pessoa que se entrega livremente a qualquer impulso da carne, na área sexual especificamente. Então, quando você desconsidera Deus e o propósito dele para a relação sexual, você é classificado como uma pessoa libertina. E, embora imoralidade, impureza e libertinagem possuam definições diferentes, como a gente acabou de ver, todas essas práticas têm um ponto em comum. Todas elas são desvios da vontade de Deus revelada em sua palavra para a vida sexual do homem. Ou seja, a ideia é: eu sou o meu próprio Deus, logo eu estabeleço a forma como eu utilizo a minha vida sexual. Eu estabeleço os meus limites e eu uso a minha sexualidade como me convém. Por isso, Paulo classifica as pessoas que praticam essas coisas com esses nomes aqui. Quando Deus deixa de ser aquele que orienta não só a sua vida sexual, mas a sua vida como um todo, como nós acabamos de ver, qual é o diagnóstico que a gente tem sobre essa pessoa? É o que ele diz logo em seguida: essa pessoa cometeu idolatria. A próxima obra da carne mencionada por Paulo é idolatria. E idolatria não é você somente reverenciar de modo submisso uma estátua de concreto, uma estátua feita por mãos humanas. Não é só você orar a essa estátua e tratá-la como se fosse Deus. Idolatria é toda prática que desconsidera a pessoa de Deus e a adoração que deve ser dada exclusivamente a Ele. Então,
quando você faz a vontade de outra pessoa, a vontade da carne, como mencionado aqui no texto, você caiu em idolatria, independentemente dos seus joelhos estarem dobrados ou não para algum ídolo concreto feito por mãos humanas. Então, idolatrar significa você trocar a adoração ao Deus verdadeiro revelado na pessoa de Jesus pela adoração a qualquer outro tipo de objeto que exista. Tá? Então, se alguém que não seja ele, o Senhor, domina a sua vida, você caiu em idolatria. Você é um idólatra perante Deus. Sabe quando você e eu fazemos algo de errado para manter o nosso emprego? Ou então, quando a gente age de forma ilegal, buscando algum benefício pessoal? Quando a gente faz isso, nós estamos indo na contramão da vontade de Deus. E quando a gente vai na contramão da vontade de Deus, isso quer dizer que a gente levantou para as nossas vidas um ídolo. Pode ser o ídolo do dinheiro ou do status que nos levou a fazer essas coisas, ou pode ser qualquer outra. Mas o problema é o mesmo: idolatria. Esse exemplo é até muito relevante, o exemplo do dinheiro, porque a Bíblia define a própria avareza como um ídolo. Ela fala que aquela pessoa que tem um apego desordenado pelo dinheiro, a ponto de nem querer suprir as suas necessidades mínimas e básicas, porque ama muito mais ao dinheiro do que a Deus, caiu em idolatria. Caiu em idolatria. Para vocês terem ideia, Jesus disse que Mamon é Senhor. Ele não se referiu a nenhum outro ser, ente, nem mesmo o diabo como Senhor. Mas ele disse que Mamon é tido como Senhor sobre as pessoas. Para vocês verem o poder do dinheiro sobre os homens, sobre o coração do pecador. Então, ser avarento não é ser econômico, ser avarento é ser idólatra, à luz da palavra. E esse é o primeiro pecado religioso citado aqui no texto. Os primeiros três foram da área sexual e agora ele entra na área religiosa. E o primeiro é idolatria. Mas a lista continua falando agora sobre feitiçaria. A tradução da palavra grega é farmácia. A ideia é uma pessoa que manipula certos elementos com o propósito de, no fim das contas, alcançar benefícios pessoais e prejudicar o seu próximo, o seu semelhante. É uma pessoa que poderia ser classificada como bruxa, né? Que mexe com, digamos assim, magia negra, coisas dessa natureza, encantamento, poderes místicos, com a finalidade de alcançar benefícios pessoais e prejudicar outros, como eu falei para vocês. Na época do Paulo, os feiticeiros, eles usavam esses meios para, por exemplo, envenenar um concorrente, um inimigo. Então, a prática da feitiçaria era um ataque diretamente à integridade da outra pessoa. Tudo isso com objetivos pessoais. Um bruxo, irmãos, é alguém que substitui confiança em Deus e fé nele para buscar, mediante um poder externo ao poder de Deus, fazer a sua própria vontade. Ou seja, traga isso para a sua realidade e pense. Se você não está indo por um caminho semelhante ao de um feiticeiro aqui no texto, se você não está substituindo a vontade de Deus, o poder de Deus, a confiança e a fé em Deus por qualquer outra coisa. A prática em si pode não ser a feitiçaria, mas o propósito é exatamente o mesmo. E para Deus, o que importa não é só o que a gente faz, mas é o que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer. O que importa para Deus é a nossa motivação. De modo que a gente pode fazer o certo pelos motivos errados. E aí isso é classificado como trapos de imundícia. Então, você pode não fazer a mesma coisa que um feiticeiro,
da época do Paulo, mas você pode estar caindo no mesmo pecado que ele, buscando meios extra aos de Deus para fazer a sua própria vontade. E ele classifica isso como feitiçaria. Agora, Paulo vai falar sobre relações interpessoais. Ele começa mencionando no nosso texto inimizades. Depois de feitiçaria, fala Paulo, outra obra da carne é a inimizade. Enquanto o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a amarem o seu próximo, inclusive amar o seu inimigo, e a gente vê na carta aos Romanos o direcionamento do apóstolo Paulo para que, no que for possível, a gente viva em paz com todas as pessoas. Uma pessoa que é governada pela carne e não pelo espírito, ela busca criar inimizades com o outro por qualquer motivo, por mais banal que ele seja. E qual é a raiz da inimizade dos homens para com os homens? É a inimizade do homem para com Deus. Quando nós somos inimigos de Deus, nós vamos ser inimigos uns dos outros. Mas a reconciliação, que é o ministério do crente, ele começa na reconciliação do homem para com Deus. E a partir disso, Deus vai operando uma obra no próprio homem para que a relação dele com o próximo também seja pacificada. Por isso que Jesus fala que bem-aventurados são os pacificadores. São as pessoas que buscam pacificar o seu próximo que está perdido com Deus por meio da pregação, mas são pessoas que buscam estar em um ambiente pacífico também com seus semelhantes. Então, a obra da carne é o contrário disso. É a inimizade, que tem como consequência rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisões e facções. Tudo isso estava presente naquela igreja. As pessoas se dividiam, as pessoas tinham ciúmes umas das outras, as pessoas criavam facções, grupinhos, tudo isso porque elas eram inimigas muitas vezes umas das outras. Caso, irmãos, a gente opte por esse caminho, o resultado é um único, é o mesmo: segregação, divisão, racha. E isso estava presente não só naquela igreja. Vocês lembram que Tiago fala no capítulo 2? Ele diz que era muito comum naquela igreja que quando uma pessoa de posse entrasse no templo, ela sentava no melhor lugar daquela comunidade. E a pessoa que tinha menos recurso, às vezes nem tinha a opção de sentar. Era tratada como se fosse nada. E Tiago diz no verso 2 do capítulo 2: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Eram pessoas marcadas pelas obras da carne. E a consequência foi que elas dividiram a própria igreja. Naquele caso particular, a divisão foi por causa da classe social. Mas na igreja de Corinto acontecia a mesma coisa, divisão. Não por classe social, necessariamente, mas por dons espirituais. Os que falavam em línguas ficavam em um canto, os que tinham dons menores ficavam em outro. Divisões. Tudo isso contrário à vontade do Senhor, que no capítulo 4 de Efésios faz um apelo para vocês e para mim, dizendo: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que forem chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente o corpo e o Espírito, como também só há uma esperança para a qual vocês foram chamados. O apelo é unidade. Jesus fala: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco aqui, eu vou buscá-las. Mas ele não vai pegar as ovelhas que não são daquele aprisco e colocar em um aprisco diferente. Ele vai pegar aquelas ovelhas que estão fora do arraial, trazê-las para o aprisco que estão as primeiras. Ele vai unir. Ele não vai separar. Outro mal
da humanidade que é listado pelo nosso texto está no verso 21. Paulo começa dizendo que uma obra da carne e outra obra da carne é a inveja. Irmãos, quando chega alguém muito melhor do que você no seu trabalho, quando chega alguém muito mais inteligente que você na sua faculdade, muito mais habilidoso do que você na igreja, você diz assim: olha só que coisa maravilhosa, a humanidade evoluiu tanto que produziu uma pessoa com muito mais habilidade do que eu, que faz as mesmas coisas que eu faço, só que com muito mais desenvoltura. Glória a Deus pela vida dessa pessoa, que supera em muito as minhas próprias habilidades, que nessa área aqui é melhor do que eu. A gente faz isso? Ou a gente fica com inveja da outra pessoa? A gente olha para ela como um presente que Deus nos deu, ou a gente olha para ela como alguém a ser superado? Alguém a ser difamado, porque está ocupando o nosso lugar. Infelizmente, nós agimos da pior forma possível na maioria das vezes. Nós agimos como invejosos porque nós queremos ter o sucesso que não é nosso, o sucesso que é de outra pessoa. Quando os discípulos de João ficam incomodados com a quantidade de pessoas que estavam se batizando com os discípulos de Cristo, eles chegam para João e reclamam do que estava acontecendo ali. E João fala: ninguém tem algo se não lhe for dado dos céus. Eu não sou Cristo. Ou seja, o meu papel não é fazer o que ele está fazendo. O meu papel não é trazer essas pessoas para mim mesmo. Eu sou uma ponte, um meio. Ele se classifica como uma espécie de luzeiro que não tem luz própria. Ele diz: eu ilumino todos os lugares que eu vou, mas com uma luz que nem é minha. A luz é ele. Então João está falando: eu só tenho aquilo que Deus quer que eu tenha. E não é o meu ministério salvar vocês. O Salvador é ele. E eu vim preparar o caminho para ele. Então os discípulos de João estavam com inveja. João, porém, entendeu o seu lugar. E a inveja marca toda a história de Israel, se você parar para pensar. Foi a inveja que levou Caim a matar o seu irmão Abel. Foi a inveja que fez os irmãos de José lançarem ele no poço. Foi a inveja que levou Saul a perseguir Davi. Foi a inveja que inspirou as palavras de Jesus que inspirou as palavras do filho mais velho lá na parábola contada por Jesus, a parábola do pródigo. Foi a inveja. E foi a inveja do sucesso ministerial de Jesus que levou os religiosos daqueles dias a matarem o Senhor. Da perspectiva humana, Jesus morreu porque aquelas pessoas tinham inveja do sucesso dele, do que ele fazia. Então, o que é invejar? É você não suportar a prosperidade de outra pessoa. É você querer ter a mulher, o boi, o jumento, o ministério, o trabalho, o corpo, o dinheiro, tudo que não lhe pertence, mas que pertence a um outro. Em contrapartida a esse tipo de atitude, a palavra de Deus é muito categórica ao descrever que o amor, ele não busca os seus interesses. Ele não busca os seus próprios interesses. Por isso que o amor supera todas as outras coisas, de acordo com a primeira carta de Coríntios, capítulo 13. E continuando, o pecado que Paulo vai mencionar em seguida é o pecado da bebedeira. Aqui, a ideia não é de uma abstinência completa e total a bebidas alcoólicas, mas sim aquela pessoa que se embriaga com o que quer que seja. Na época do apóstolo Paulo era só com o vinho, mas na nossa época pode ser com qualquer tipo de substância. Qualquer coisa que lhe embriague e lhe deixe fora de si é classificado aqui como bebedeira. E ele finaliza a lista mencionando orgias. E o interessante é que a palavra orgias aparece em duas outras passagens do Novo Testamento. Romanos 13 e 1 Pedro, capítulo 4. Sendo que em ambos os momentos, assim como aqui, esse termo orgia está associado ao termo anterior, bebedeira.
Então, era comum que as pessoas fizessem orgias quando elas estavam embriagadas. Elas estavam dominadas por outro que não Deus e, consequentemente, elas faziam o que não deviam. Então, o que une os dois pecados, e por isso que eles estão interrelacionados na Bíblia, é que ambos são marcados pelo descontrole. Em vez de você ser conduzido pelo Espírito Santo, como Paulo fala na carta aos Efésios, a pessoa que ele menciona aqui está sob o controle do álcool e do prazer sexual. Então, nesse estado, ela perde o seu domínio próprio. Ela perde qualquer barreira ou pudor moral e faz o que não deve. E algo que precisa também chamar nossa atenção é que essa lista aqui não é exaustiva. Teriam outras obras para serem mencionadas pelo apóstolo Paulo. Por isso que ele fala no final do verso 21, declara a vocês como antes já os preveni. No final da parte A do verso 21. Existem outras coisas semelhantes a estas. Então não é uma lista, como eu falei, exaustiva, mas existem outras obras da carne que poderiam também serem descritas por Paulo aqui, e por algum motivo ele não fez. Mas qual é o resultado de todos os pecados mencionados e do que ele diz aí? E outras coisas semelhantes a estas. A consequência é o distanciamento de Deus. É o afastamento do Criador. E o apóstolo Paulo, como um legítimo pregador do evangelho, como um verdadeiro pastor, ele exigia e pregava a santidade das pessoas, da congregação. Era o ministério dele cuidar daquele rebanho. E ele, por causa disso, já havia alertado anteriormente essa mesma igreja sobre esses pecados aqui. Ele diz, declara a vocês como antes eu já os preveni. Era uma exortação que ele tinha feito anteriormente também. E ele faz isso porque ele sabia quais eram os males que o pecado trazia para a vida do cristão. Então, ele reforça o seu ponto apelando, né, eu diria. Porque ele diz assim, declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lógico que ele não está falando sobre herdar o reino como uma consequência de uma perfeição moral, como se a gente pudesse alcançar o reino pelas nossas próprias obras, pela nossa santidade particular. Como se, ao não transgredir nada, eu compraria o perdão de Deus. Ele está falando aqui sobre outra coisa, porque durante os 5 capítulos anteriores ele fala o quê? Ninguém é salvo por obras da lei, ninguém vai ser salvo pelo que faz, é tudo pela graça e tudo mais. Então aqui ele está falando sobre pessoas que praticam habitualmente, de forma rotineira, todas essas coisas. Para um crente, o que Paulo cita aqui, às vezes acontece, mas é um ato isolado, é um desvio, é um erro pontual. Porém, para aqueles que estão distantes de Deus, essas coisas aqui são a sua própria vida, a sua própria natureza, a sua essência. Então a questão é, como Cristo morreu por você e por mim, ele nos concedeu perdão dos nossos pecados. E isso nos salva da condenação. Porém, a obra de Cristo não para aí, não cessa aí, porque Cristo, ao morrer por nós, também nos concede poder para que nós não sejamos dominados ainda pelo pecado. Então, uma coisa é a salvação no sentido de justificados. Outra coisa é a salvação no sentido de santificação. São dois lados de uma mesma moeda. O sangue de Jesus tem poder para redimir você, de modo que se você partir agora, você estará na glória. Mas o sangue de Jesus tem poder também para ir transformando você à imagem dele. E santificando você. E santificando a mim. Então, a prática dessas obras com o tempo na vida de um crente deixa de ser regra e passa a ser uma infeliz exceção. O que Paulo está dizendo é: todo cristão produz frutos. Frutos
que estão ligados ao seu próprio Salvador. Portanto, frutos de justiça. Uma pessoa, antes de conhecer o Senhor, é uma, mas depois de conhecer o Senhor, ela é outra. Ela muda, ela é transformada. Então, o crente rejeita as obras da carne, ele coloca um ponto final nelas, ele luta, ele não se entrega. Porque ele não vê mais sentido nessas coisas. É um passado que está morto. Esse eu de antes foi sepultado e já não é ele mais quem vive. Então, irmãos, nesse sentido a gente consegue entender o que ele está falando sobre herdar o reino. Uma pessoa que dá claros sinais de que não está caminhando com Cristo pelas obras que produz, porque são obras da carne, não herdará o reino, porque o reino é marcado pelo oposto às obras da carne. O reino é marcado por justiça, por amor, por retidão, por santidade. Só que se alguém não quer essas coisas para si, automaticamente a gente pode dizer que essa pessoa não quer o reino de Deus para ela. Irmãos, é verdade que nós continuamos caindo em pecado. A gente acabou de ter um momento de contrição e isso sempre precisa ser aproveitado por nós como um momento de se colocar diante de Deus, confessando a Ele os nossos pecados. Mas a graça que se manifesta na nossa vida é que nos concede essa possibilidade. Então, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de nos arrepender e nós damos esse passo, nós confessamos os nossos pecados e nós confiamos unicamente em Cristo e no que Ele fez como um sacrifício suficiente para nos perdoar. Agora, quando a gente olha para essas obras da carne aqui do texto, nós não encontramos apenas comportamentos que devem ser evitados. A gente encontra aqui algo a mais do que isso. A gente encontra aqui uma espécie de espelho que reflete quem de fato nós somos. É um espelho que serve como raio-x, né? Que vai além da pele, além do corpo. Vai no coração e revela tudo que está lá. Então, nós encontramos aqui um espelho que revela quem nós somos sem o Senhor, sem Cristo. Essa lista não tem como finalidade trazer culpa para você, mas ela quer, o apóstolo Paulo queria com ela, nos conduzir à nossa única esperança, que é o próprio Cristo, que é a sua cruz. Só a cruz de Cristo é capaz de nos transformar genuinamente. E a verdade é que ninguém aqui vai conseguir vencer as obras da carne pela própria força. A gente vai perder feio quando a gente tenta fazer isso. Não é disciplina, não é esforço, nem promessas vazias que vão lhe levar a superar a vontade da carne. Essas coisas não são suficientes. A carne, ela não é reformada, ela não melhora com o tempo. Por isso que ela precisa ser crucificada. Ela precisa ser morta, sepultada. E foi para isso que Cristo veio. Então, na cruz, ele leva os nossos pecados sobre si, mas não só a nossa culpa estava ali. Cristo também nos concede poder de nascermos de novo, de sermos novas criaturas. Ninguém aqui é uma criatura melhor. Nós somos novas criaturas, nós somos outras pessoas. Você tem uma data de nascimento biológico, mas você tem uma data de nascimento espiritual. Você é outra pessoa, você foi parido de novo. Você foi parido espiritualmente. Você nasceu de novo. Então, Cristo nos salva da condenação, mas Ele nos salva também de nós mesmos. Você é liberto do inferno, do diabo, do mundo, mas você é liberto de você mesmo, quando você está em Cristo. Por isso que a cruz dele é o centro da nossa fé, é o centro da nossa vida. É o que guia todas as coisas. Então,
com essa lista aqui, uma coisa fica muito clara, né, Rua? Nós somos pecadores, todos. A gente leu aqui, todos somos vistos por Deus como pecadores. Nós carecemos da glória dele. Então, ninguém é salvo por obras, porque as nossas obras são as obras da carne. Por isso que nós não somos salvos pela nossa obra. Mas, louvado seja Deus que o evangelho não é tente, se esforce, faça melhor ou algo assim. Mas o evangelho é o quê? Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Então, a nossa vida vitoriosa, como a gente cantou aqui, grande é o Senhor, fala sobre isso também. A nossa vitória é em Deus, né? E essa vida vitoriosa sobre a carne, ela não é uma conquista humana. Ela é o resultado de um Salvador chamado Jesus, que morreu por você e por mim, e que continua habitando em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, Cristo viveu, e só Ele, aquilo que nós vamos ver na outra pregação, na sequência do texto. Cristo viveu o verdadeiro fruto do Espírito, perfeitamente, plenamente. Ele se submeteu de forma total à vontade do Pai, e por Ele, pelo mérito dele, nós conseguimos conquistar, ou melhor, nós recebemos a nossa salvação. Foi conquistada por Cristo. Então, o sangue de Jesus é puro o suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. É o que diz João. Mas o sangue de Cristo também é suficiente para nos salvar da perdição. Tudo é por meio dele, da cruz dele. Vamos orar?